Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo de um tema muito importante para que todo católico, nós católicos, aprendamos a ter conhecimento da nossa Santa Igreja Católica, a nossa fé católica, como começou e o que sofreram os nossos irmãos católicos, os primeiros apóstolos, dos 11 e dos 12 apóstolos, desde Pedro até João. Como nós temos o conhecimento da nossa história, da nossa Santa Igreja, também sobre a Sagrada Escritura, nos explica que todos foram perseguidos e todos sofreram o martírio. Foram mortos por a sua fé, por a fé em Cristo. Deram sua vida por a nossa Santa Igreja. A nossa Santa Igreja Católica foi fundada por Cristo sobre Pedro, Simão, chamado Pedro, que Jesus, desse momento que está com os apóstolos, lhe faz a seguinte pergunta, por estar reunidos junto com os apóstolos. Ele faz essa pergunta aos seus discípulos: quem diz a gente, as pessoas, que sou eu? Uns dizem que é um profeta, outros que João o Batista, que já havia morto, havia sido também martirizado, e outros assim, por aí. E então, Pedro responde a pergunta certa. Diz: tu eras o Messias que tinha que vir ao mundo? Então Jesus responde: Simão, Pedro, desde agora te chamarás Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo a ti te darei as chaves do paraíso. Chaves é poder. Lo pôs como chefe à frente da sua igreja. Tudo que deixar desatado na terra fica desatado no céu, e tudo que atares na terra fica atado no céu. A quem perdoas os pecados, quedam perdoados, e a quem os retenga, quedam retidos. Lhe deu poder ao primeiro Papa, que é o chefe da igreja, que é Pedro, e os apóstolos, de perdoar pecados. Isto é a confissão de nós católicos, quando vamos ao confessionário confessar nossos pecados com o sacerdote, que o sacerdote é o que exerce o sacerdócio de Deus. Desde Pedro é o primeiro Papa, chefe da nossa Santa Igreja, e desde aí ha havido muitos sucessores, desde Pedro até o Papa Leão XIV, nestes momentos. Então, a nossa Santa Igreja tem um chefe, um guia espiritual, tem os obispos, cardeais, os sacerdotes, e a igreja que fundou Cristo sobre Pedro. Jesus fundou a sua igreja, uma igreja, porque Jesus diz: sobre esta pedra identificarei a minha igreja. Não diz as minhas igrejas. Minha igreja é uma só fé, um só corpo, que é o corpo de Cristo, que não está dividido. Somos nós todos unidos em corpo de Cristo. Então, uma só fé, uma só igreja, com os sacramentos que Deus nos deu. Ele pagou preço com a sua vida, martirizado, sofreu muito, ultrajado, esculpido no Calvário, golpeado, morto na cruz, sangrou, deu sua vida por amor a nós. Então, ele se ofereceu como sacrifício
para resgate de todos nós. Então esse sacrifício é Jesus no altar, que o sacerdote oferece como sacrifício em expiação dos nossos pecados. É aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então, é Jesus realmente presente que está aí. Também, na última ceia, Jesus, reunido com os apóstolos, instituiu a Eucaristia, a última ceia, dizendo, repartiu, fazendo, dividiu, dizendo que isso é seu corpo, que será entregue, e a copa de vinho, ela repartiu, dizendo que será o seu sangue derramado para perdão de muitos. Faça isto em memória minha. E também, noutras passagens da Sagrada Escritura, diz que o seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Todo aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue tem vida eterna. Que o seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Repito 2 vezes, para que nós tenhamos, nos grave em nossos corações essa grande verdade. A Igreja é o coração de Cristo no altar. O sacrifício é o coração de Cristo. A Eucaristia é Jesus realmente presente, com seu coração latendo de amor por nós no altar. Aí está Ele realmente presente, debaixo das peças de pão e vinho. Então nós devemos ter esse conhecimento, devemos ler a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras e o Catecismo da nossa Santa Igreja, para assim não torcer a verdade, não interpretar as Sagradas Escrituras ao contrário. E assim o Catecismo é como uma guia que nos cita textos bíblicos, para assim guiar-nos, para não afastar-nos da nossa Santa Igreja, porque a Igreja é uma e a única verdadeira, é ela de Cristo, que fundou, não como as protestantes foram fundadas por homens, não são verdadeiras, não salva porque não tem os sacramentos. O sacramento da primeira comunhão é receber a Cristo de pequenininhos. A Cristo quem se recebe na primeira comunhão. São preparados como a catequista e assim para receber a Cristo, para eles saberem a quem vão receber. Então, vem o crisma, depois vem o matrimônio por a Igreja, unidos por Deus na Igreja. Vem a família, os filhos. Que lindo é isto, é muito bonito. Então, vem a confissão de nós ir confessar o nosso pecado ao sacerdote, para assim poder ficar limpos para receber a Cristo na Eucaristia, para a nossa salvação. Deus está aí realmente presente na Eucaristia, quando o sacerdote oferece no altar e consagra. Também no sagrário está guardada a Eucaristia, que é Cristo que está realmente. Em vez de ir, muitos católicos creem em outras crenças, leem o horóscopo como os signos, alguns com feitiçarias, e vão para saber, com o adivinhador, para saber o futuro. Isso é tudo falso. Isso é obra de Satanás, do diabo. Mas falam bonito, falam de Deus. Sim, o diabo também fala de Deus. É o padre da mentira, o pai da mentira. Então, nós devemos ter esse conhecimento. Mas aqui eu vou falar acerca da nossa Santa Igreja, como começou com Jesus chamou os apóstolos, os 12, e como bem sabemos, a história também na Sagrada Escritura que nos explica, e também a história que isso passou
realmente passou. Na Sagrada Escritura nos explica tudo o que sofreram os primeiros cristãos da nossa Santa Igreja, deram a sua vida por amor a Cristo. Todos eles, como Pedro, Santiago, tantos eles. O último apóstolo foi João, que sim, não foi martirizado, morreu de morte natural, já muito idoso. Então, depois de João, vou ler aqui a história da vida de São Inácio de Antioquia. São Inácio de Antioquia foi depois de João. Então, foi um dos primeiros representantes da Igreja, São Inácio de Antioquia, católica, da Igreja Católica, discípulo de João, o último apóstolo, evangelista, destacou-se por suas cartas que em lá enfatizavam a unidade eclesial e a hierarquia e clerística. Morreu mártir no Coliseu de Roma, devorado por leões, reafirmando a sua fé cristã. Imagina-se, foi martirizado em Roma, por aí por o ano talvez 100 e tal, não recordo bem, ou 200 e tal, em Roma, em Coliseu, era como um estado onde havia reuniões dos espectadores para ver como se fosse num filme, mas real, de onde eram massacrados os cristãos. Como uns foram crucificados com antorchas, pegavam lume, depois de serem crucificados. Então, São Inácio de Antioquia foi um dos que escreveu várias cartas e foi martirizado em Roma, no Coliseu. Deitaram ele aos leões, foi devorado por leões e não negou da sua fé. Imagina-se o que sofreram os primeiros cristãos da nossa Santa Igreja Católica, todos martirizados, morreram por a sua fé, mas não renegaram da sua fé, deram a sua vida por Cristo, como São Inácio de Antioquia, que conheceu a João, que ele foi discípulo de João, o último dos apóstolos. Então, venho aqui a gravar este vídeo explicando sobre o que é a nossa Santa Igreja, os primeiros cristãos, o que sofreram. Hoje em dia também no mundo a Igreja Católica é perseguida em vários países e querem eliminá-la, mas não vão poder eliminar porque Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro e disse que as forças do inferno não perseverarão contra ela. Claro, será reduzida, martirizada, mas no final triunfará como sempre, porque a igreja é de Jesus, é de Deus. E o homem não poderá destruí-la, nem Satanás, o diabo, não poderá destruí-la. Então, também eu quero vos falar
destes tempos que estamos a viver modernos, onde muitos católicos, nós cristãos, assim, muitos han creído num Deus falso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam. Hoje em dia, se ouve dizer, morre qualquer pessoa, mas é uma estrelinha no céu. Devemos examinar a nossa consciência e refletir se realmente vivemos uma vida cristã verdadeira. Íamos à missa aos domingos, estávamos em oração no Santo Rosário, íamos à confissão a confessar-nos, recebíamos a Cristo para assim ser uma estrelinha mais no céu. É assim, hoje em dia vemos isso em muitas partes do mundo. E não é assim, porque devemos, as Sagradas Escrituras está cheia que fala várias passagens de muitos possuídos, que eram possuídos por o demônio. Fala da condenação interna, que há que orar muito, ler a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para assim podermos ser salvos, receber a Cristo na Eucaristia, limpiar os nossos pecados no sangue do Cordeiro, lavá-los. Porque assim há céu, mas também há inferno e há purgatório. Tudo aquilo que vai ao purgatório é para purificar-se dos seus pecados. Então, tudo aquilo que vai ao purgatório a purificar os seus pecados, depois de um tempo, então entrará no paraíso, porque assim, no paraíso não entra nada manchado de pecado, tem que estar limpo. Então, e tudo aquilo que é condenado vai ao fogo eterno, o inferno, que daí não saldrá mais nunca, e é atormentado para sempre. Então, é importante que isto não é um conto de hadas, um invento, é real, é verdadeiro. Passa que nestes momentos modernos, o homem moderno se han perdido os valores cristãos, os valores da família, da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, da salvação da nossa alma. Hemos caído na apostasia, hemos caído num mundo pagão, sem Deus. Então é necessário que tenhamos esse conhecimento da nossa fé. Então eu aqui também, como cristão, venho aqui fazer esse chamado a todo católico e não católico, aqui abro os olhos para a vida eterna. A vida neste mundo são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. É bom estarmos preparados, confessados, receber a Cristo na Eucaristia, para assim purificar os nossos pecados, para que sejamos salvos para a vida eterna. E assim é tudo por hoje. Não vou continuar, vou parar por aqui para não alargar muito este vídeo, mas é importante que todos nós tenhamos esse conhecimento, e eu como católico, que também fui mal católico toda a minha vida, depois dos meus 60 e poucos anos, é que eu venho a ter um conhecimento mais a fundo da minha fé e me falta muito por aprender. Então é bom que nós despertemos a tempo
Mientras estamos vivos, depois de partir desta vida para outra, já é muito tarde, já não se pode fazer nada. A vida neste mundo são 2 dias, um já passou, por isso aproveitemos, mientras estamos vivos, para assim nós podermos salvar a nossa alma. É tudo por hoje e que Deus termine por aqui. Aí também peço todo aquele que se pode subscrever no meu canal, dar um like se gosta e partilhá-lo, que é muito importante, e também que faça comentários, que é muito importante, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a muitos mais irmãos católicos, como eu que fui um mal católico, para que assim aprenda a ter formação católica e aprender mais sobre a sua fé e ensinar os seus filhos de pequenininhos, porque de pequenininhos é que se ensina, depois de grandes já será muito difícil. É tudo por hoje e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.